aqui para mais um programa do Painel Feminino. Fiquem aí, voltamos logo. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Estamos aqui para mais um programa do Painel Feminino pela TV Polo Cubatão. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui conversando com a Denise dos Santos, que é psicóloga. É aqui da nossa cidade, Denise, você? Sim, sou de Cubatão. E tem um trabalho como psicóloga e junto a uma associação que presta ajuda e auxílio psicológico a pessoas portadoras de câncer. Denise, é um prazer ter você aqui com a gente. Denise, eu queria saber como começou, primeiramente, você é aqui de Cubatão, você nasceu aqui, a tua área profissional totalmente é aqui em Cubatão? Aos ouvintes, sim, sou de Cubatão, eu sou moradora e trabalho em Cubatão. E como você começou na sua trajetória a tratar de pessoas que têm problemas de câncer, portadores de câncer, e que precisam de um auxílio psicológico? Porque não é somente a parte física, o psicológico tem que ser tratado. Então, deixa eu esclarecer. A Maria de Lourdes, ela nasceu, na verdade, para representar as pessoas com câncer. Esse projeto agora que visa dar um suporte psicológico é novo, porque a gente está retomando as atividades. Anteriormente era mais uma questão de orientação e uma questão de encaminhamento para essas pessoas, porque eu e as outras integrantes tivemos câncer. E quando você descobriu esse câncer, você não teve esse apoio que hoje vocês prestam para essas pessoas? Na verdade, assim, nós fizemos tudo pela rede pública, com as deficiências que existem na rede. Nós tivemos o suporte, mas um suporte esfacelado. E aí você, com essa experiência, com todos os problemas que você teve, você começou a perceber que isso era necessário? Sim. Como todos sabem, um diagnóstico precoce gera qualidade de vida e recidiva do câncer. Então, assim, é importante que as pessoas recebam orientação, sejam assistidas, sejam acompanhadas e sejam orientadas do seu direito. Então, a Maria de Lourdes surgiu com esse intuito. Então, e qual é a parcela da sociedade que a associação trata? Em geral, são todas as pessoas, sem distinção de idade, de sexo? Sim, a Maria de Lourdes quer representar e ser voz de todas as pessoas com câncer, desde crianças a adultos, independente de faixa etária, de sexo, não trabalha só com mulheres, trabalha com pessoas que precisam de suporte no tocante à oncologia, ou seja, ao câncer. E aqui hoje, atualmente, na nossa cidade, aonde são feitos esses atendimentos? Então, atualmente a gente está dando suporte online para as pessoas que nos procurarem. Nós não temos sede. Anteriormente a gente fez algumas parcerias, mas que não conseguimos levar adiante. As pessoas que se propuseram a nos ceder uma sala acabaram pedindo de volta. E hoje a Maria de Lourdes está dando suporte online, mas a gente pretende montar uma rede com algumas instituições e quem sabe com essa rede a gente consiga um lugar para poder atender presencial essas pessoas. E quanto tempo tem a associação? Maria de Lourdes foi criada em 2003. Bastante tempo. Sim, ela ficou um bom tempo por causa de mortes e por causa de dívidas que a gente adquiriu com a prefeitura devido à má orientação na hora de cadastro por um endereço de correspondência. Ele funcionou como um alvará de funcionamento que por causa de um X acabou sendo cobrado como se fosse um ponto comercial. E isso é uma coisa que acontece muito. Eu conheço outras entidades que tiveram o mesmo problema. Não tinham uma sede para atendimento fixo e aconteceu isso. Numa hora de fazer um cadastramento, não foram orientadas devidamente. E depois de contraída essa dívida, não tem jeito, gente. Então, tudo tem que ser feito antes, mas muitas vezes, como aconteceu com vocês, as pessoas não são informadas.
E agora, vocês não têm nenhuma ajuda financeira para isso? Não, porque a gente está atravancado com essa dívida. Precisa pagar essa dívida primeiro, para que a Maria de Lourdes seja reestruturada e a gente consiga ter parceiros e ter verba. Entendi. E atualmente, quantas pessoas, são todos voluntários? Sim. Quantas pessoas tem nessa associação? Olha, nós estamos reestruturando a associação. Nós temos pessoas que não faleceram, que nós temos 3 pessoas falecidas. Então, atualmente, de verdade, só tem 2 pessoas. Pouco, Eu né? e o tesoureiro. Os outros acabaram mudando de Cubatão, ficaram desmotivados por causa da dívida. Então, a gente está correndo contra o tempo para conseguir pagar essa dívida e reestruturando a diretoria da Maria de Lourdes. E esses atendimentos que você mencionou que são online, eles são dados por você? Sim, atualmente sim. E seria assim, orientações que muitas vezes fazem toda a diferença na busca desse atendimento e na remissão da doença. Vocês orientam também a pessoa aonde ser atendida, aonde procurar uma ajuda médica e na questão, tem a questão jurídica também, sim, tem sim. questões junto ao INSS, muitas vezes as pessoas não sabem. Sim, tem alguns direitos que as pessoas não sabem. Direito à redução de impostos, à isenção de impostos, direito a receber seu fundo de garantia, alguns casos aposentadoria e até transporte gratuito durante o atendimento. E é uma coisa que as pessoas não sabem, elas não têm conhecimento. Não, a maioria não sabe, inclusive, se o município não é referência, ele obrigatoriamente ele é responsável por esse atendimento fora do município. Então, transporte, algumas garantias essa pessoa tem que ter, reza SUS, que ela tem direito. Inclusive, foi estabelecido que um paciente com câncer ele tem 30 dias para ser atendido numa rede pública. Será que isso vem acontecendo? A norma é, no máximo, 60 dias. O que acontece? A gente tem visto muita negligência, né? Alguns casos, eu até aconselho fazer um boletim de ocorrência por negligência no atendimento. Por quê? A pessoa que está fazendo um tratamento oncológico, principalmente que faz químio, quem faz rádio, quem toma medicamento que é cedido pela rede pública, porque é lei, e isso não acontece, e isso pode alterar esse tratamento, eu aconselho a pessoa a ir na delegacia. Por quê? Porque é caso de polícia mesmo. Quando você tenta de todas as maneiras, você tenta de uma forma educada, salvando, guardando os seus direitos, isso não acontece, chame a polícia. Isso tem funcionado muito bem. Quando, infelizmente, a polícia aparece, a químio que não tinha aparece, o médico que não tinha aparece, o encaminhamento que não acontecia acontece. Então, assim, tem coisas que são normativas SUS e você tem direito, isso não é de graça, a gente paga com os nossos impostos. E não é dito e esclarecido para a pessoa quando ela busca o primeiro atendimento, o atendimento, não é? Sim, e nós temos até um oncologista na rede em Cubatão. Existe. E agora nós temos também... Retomou-se no CAISM, ou seja, a SAISM, que agora não é mais CAISM, que é o Centro de Referência à Saúde da Mulher. Nós temos um mastologista, que durante a saída do Dr. Ricardo, nós ficamos um tempo sendo encaminhadas para outros municípios para o AMI. E hoje, e esse médico estava atendendo ali onde era o antigo teatro, mas muitas unidades desconheciam isso e mandavam para a gente para o outro município. Então, agora, ele está no Centro de Atendimento à Mulher, Dr. Guilherme, se eu não me engano, muito atencioso, um excelente profissional, como muitos do nosso município, que atendem as mulheres que fizeram mastectomia ou que estão nesse processo de descoberta do câncer de mama. Nós temos um médico. Denise, e onde é feito isso? Porque muita gente não sabe dos departamentos de saúde, dos locais onde deve se dirigir aqui na nossa cidade. Aonde é isso? Então, hoje o SAISM, ele está na Policlínica. Ele está dentro da Policlínica. É o Centro de Referência à Saúde da Mulher, que inclusive tem o nome da minha mãe, Maria de Lourdes, que também é o nome da associação. Nossa, que bacana. E eu estou na briga pela placa, porque o prédio foi demolido, ele era onde era a antiga Policlínica. O prédio foi demolido, a placa foi guardada, se transformou numa lei municipal, através da vereança. E aí o que acontece? A placa sumiu, o nome também, e até hoje eu estou questionando onde foi parar isso. Que tem o nome da minha mãe, Maria de Lourdes, assistente social do município.
Ah, a gente já vai falar sobre isso, continuar conversando sobre isso. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa nacional ilimitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Estamos de volta para mais um bloco do painel feminino. Vamos continuar conversando aqui com a Denise. Denise, no último bloco você se referiu à sua mãe. Me conta, a sua mãe trabalhou aqui na nossa rede pública? Sim, Maria de Lourdes, minha mãe, assistente social, fazia parte do quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Cubatão, veio a falecer em 98, mas não foi de câncer, como muita gente tem a curiosidade. Quem teve câncer fui eu. A minha mãe morreu de aneurisma, mas era uma pessoa muito atuante no município, referência. Eu até brinco que antes eu era filha da Lourdes. Em todo lugar que eu ia, eu não tinha nome. Era conhecida eu era por ela. Filha da Lourdes. E aí, assim, depois que eu terminei a faculdade e alguns trabalhos que eu desenvolvi, inclusive trabalho com a dependência química, algumas pessoas começaram a ver a Denise. Então, hoje o pessoal fala assim, a psicóloga Denise, filha da Lourdes. Mas ainda continua a filha da Lourdes. Já se referem com Sim. de Mas outra primeiro forma. vem meu nome, depois o da minha mãe. É muito bom. E aí você resolveu seguir por esse caminho meio que influenciada pela tua mãe, que apesar dela ser assistente social e você psicóloga, todos tratam de pessoas, né? As duas profissões. Eu acho que a assistência e a psicologia, elas caminham juntas. Eu até brinco muito porque a gente chama atendimento psicossocial. Então, eu não vejo como uma coisa trabalhar longe da outra. Desassociar. Porque os colegas da minha mãe e os que não conheciam a minha mãe, mas ouviram falar, e até os que vieram depois, são muito procurados por nós da psicologia. Por quê? Às vezes a pessoa precisa de alguma orientação e a porta de entrada, muitas vezes, é esse assistente social, que trabalha com demandas enormes, mas que procura, dentro da sua capacitação, atender, dar um acolhimento para essa pessoa. Então, assim, eu não vejo como. E também não tem, assim, família é tudo. Família é o nosso norte. Minha mãe era uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa muito conhecida, uma pessoa que trabalhou em vários setores da prefeitura, que começou trabalhando como faxineira, como auxiliar de serviços gerais naquela época, no centro esportivo, limpando o centro esportivo, e foi se capacitando, porque ela só tinha 4ª série quando meu pai nos abandonou, e ela nos criou com o salário dela. Que mulher de fibra, viu? Sim, aí ela fez o supletivo, terminou do 4º ao 5º, né? Aí fez o supletivo, passou na Unisantos para fazer assistência social, se formou e foi mudada de função, né? E foi classificada como assistente. Então, quando ela morreu, ela era assistente social, uma pessoa muito guerreira. Então, não tem como não girar em torno disso, né? Uma referência muito forte na minha vida. Então, é uma homenagem mais do que merecida, né? E um beijo, um abraço para todas as assistentes sociais aqui da nossa cidade. Eu conheço várias e elas têm o meu respeito, porque são todas muito boas profissionais. Um abraço. Eu não vou nem deixar citar uma ou outra para não esquecer ninguém. Verdade, são muitas pessoas boas, pessoas do bem. Sim. Denise, quando você começou a trabalhar, você chegou a trabalhar nessa rede pública também ou não? Ou só na rede particular, profissionalmente? Não, eu nunca fui prestadora de serviço da prefeitura. Eu cheguei a prestar serviço, mas não diretamente para a prefeitura. Eu nunca prestei serviço para a prefeitura, não por oportunidade. Eu quero ser muito clara, porque eu recebi convite, né? Agradeci muito o convite. Tenho as minhas razões pessoais, né? Talvez concursada, mas quando teve concursos, agora eu não tive pretensão nenhuma pelo salário de realizar, né? Então, assim, não tenho nada contra os colegas da rede, mas eu não me vejo, não consigo.
E você tinha alguma outra função antes de se tornar psicóloga? Sim, eu fui auxiliar de enfermagem, eu me formei auxiliar de enfermagem no CIEM, mas não exerci. Fiz massoterapia e acupuntura. E aí a psicologia eu retomei, porque na verdade a psicologia eu comecei bem antes dessas outras. Mas devido à questão financeira, principalmente de alguns falecimentos da família, eu vim a me formar depois como psicóloga. Você trancou a matrícula? Tranquei a matrícula, mas a psicologia é o meu norte. É a área que eu sou realmente muito apaixonada. Apesar do sofrimento muito grande psíquico das pessoas, e as pessoas, eu tenho pessoas que falam assim para mim, mas você só gosta de gente que dá trabalho. E eu gosto mesmo, né? Eu poderia ter escolhido outra área que não a clínica da psicologia, mas é a área que eu amo. E você se formou antes do falecimento da sua mãe ou não, depois? Eu fiz auxiliar quando ela estava viva, mas as outras profissões ela não me viu. Ela não teve a oportunidade de te ver formada? Não, minha mãe morreu muito jovem, ela morreu com 51 anos. Muito nova, muito nova. São coisas que acontecem, mas ainda bem que você conseguiu retomar esse projeto, né, e poder ajudar tanta gente hoje. Sim. E me diz uma coisa, na associação, você tem ideia de quantas pessoas que você atende? Vocês têm um atendimento mensal? Você consegue mensurar o número de pessoas que você consegue atender num mês ou a cada 2 meses? Não, hoje não, porque a associação ficou um tempo desativada e a gente está retomando. A gente geralmente trabalha por bastidores. Algumas pessoas me procuram, até porque a associação parou as atividades, mas eu não. Continuei ministrando palestras de prevenção de câncer, que assim esse nome, né? Mas eu sempre tenho uma certa relutância em utilizar esse nome, porque não existe prevenção de câncer. Existem informações que geram qualidade de vida e um diagnóstico precoce. Mas a ilusão que às vezes o nome prevenção passa é como se eu descobrisse, então não vou ter. Como se fosse... evitar, né? Fosse uma regra, né? Não, você não evita o câncer. Você pode ter uma remissão, ou seja, ser vitorioso na luta, porque não se fala diagnóstico de cura, isso ainda não existe, né? Você pode ter uma metástase durante o tratamento ou não. E aquele câncer pode ser um câncer que foi controlado e que continua. Você sempre que fizer um exame vai acusar que você já teve, que você passou por um processo. O médico vai perceber que isso aconteceu. Ele não vai vir zerado, mas ele não está ativo. Vamos colocar grosseiramente explicando, né? Que eu acho mais fácil se explicar com uma linguagem mais simples, não tão técnica. Para as pessoas conseguirem entender. Sim. Então, assim, o que acontece? Continuou-se passando informações e muita gente me procura. Até porque hoje também eu faço parte da Amigas do Peito com a Márcia. E aí, na Amigas do Peito, a gente se ajuda. Uma orienta a outra, pacientes novas chegam no grupo, a maioria das meninas vão visitar, eu muitas vezes não consigo, mas eu dou algumas orientações, as meninas também dão, a gente procura se dar um suporte, tanto emocional quanto de presença, uma vai buscar remédio para outra, vai orientar quanto à alimentação, o que beber, o que não beber, o que comer, o que não comer, que faz toda a diferença. E esse suporte de dizer, estou junto, nós estamos aqui, nós conseguimos, pegando na sua mão, te você auxiliando. também vai. Então, assim, hoje tem sido mais essa questão. Então, eu não posso mensurar atendidos. Por quê? Porque é muito mais uma orientação. Entendi. A gente procura verificar o que está de deficiente nesse encontro desse diagnóstico, o que está de difícil para essa pessoa e procurar ajudar nesse sentido. E sempre ministrando palestras, porque o esclarecimento ainda é a melhor arma no tocante a um diagnóstico mais preciso e mais rápido. Apesar que eu acho um absurdo, se evolui tanto, ainda continua tendo o tempo mínimo é 45 dias para vir um resultado de um anatomopatológico, ou seja, um diagnóstico desse câncer, como ele é e tudo que o paciente vai fazer depende desse exame. Diagnóstico. E rápido. esse exame ainda demora muito, mesmo no particular. É isso que eu ia te falar, se isso é um predicativo da rede pública ou também acontece no particular? No particular também. Muito pouco se evoluiu no Brasil em relação aos atendimentos. Nossa, apesar
de nós termos pessoas maravilhosas, de profissionais muito capacitados, mas eu não sei por que se atravanca tanto, né? A gente às vezes questiona algumas questões, como foi o caso da USP, que veio com aquele medicamento que ajudou muita gente e de repente aquilo sumiu, ficou pelos bastidores, né? E a gente sabe que tem algumas questões que não vale a pena a gente estar levantando, mas a quimioterapia ela é cruel. O bloqueador hormonal que a mulher toma durante o tratamento para que o câncer não evolua, principalmente em casos como o meu, que o câncer se alimenta do hormônio da mulher, então ela vai tomar um bloqueador hormonal para reduzir essa taxa, para que ele não evolua. Esse medicamento é caro e extremamente danoso. Ele gera inúmeras sequelas. E no Brasil, ele já é proibido até em alguns lugares. E no Brasil, se continua tomando o mesmo medicamento. E agora, as mulheres, em vez de 5, estão tomando 10 anos o medicamento. Nossa. Bom, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos com esse assunto. Internet fibra ótica de qualidade é aqui. Planos de internet de 100, 200, 300 e 500 megabytes. Planos completos de internet empresariais e industriais. Telefonia fixa, nacional e limitada. Benefícios exclusivos como filmes, séries e cursos a partir de 200 megabytes. Suporte técnico 24 horas. Aplicativo para Android e atendimento especializado. Contrate agora. Manalink, soluções em internet. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Painel Feminino. Denise, você estava falando no bloco anterior sobre esse remédio que é estritamente muito necessário, porém ele tem contraindicações. Então, hoje em dia os médicos continuam prescrevendo esse remédio e não há forma de ter outro, você acha? Então, atualmente eu acho que poderia sim, mas ainda se insiste no tamoxifeno, né? Ele ganhou outros nomes farmacológicos, mas a essência é a mesma. Então, assim, nós poderíamos ter outra opção. Eu acho que deveria se olhar com mais cuidado isso. Eu agradeço. Eu não tenho como dizer que ele não foi imprescindível no meu atendimento. Ele foi. No momento, né? Mas, em compensação, as sequelas, elas são muito ruins. E muitas são para a vida toda. Mas não tem, como diz o ditado, não tem bom sem defeito, né? Então, foi o que aconteceu comigo e acontece com muitas mulheres. O seu tratamento, Denise, ele foi feito na rede pública aqui na cidade? Ou você precisou ir para para São Paulo, por exemplo, para Santos, para fazer o seu tratamento? Então, nós não somos referência oncológica. Então, não tem verba SUS para pacientes com câncer em Cubatão, porque não tem um levantamento do número de casos. Eu até comentei isso no outro programa, que nós não temos, apesar da lei de notificação compulsória, a gente não tem um levantamento do número de casos em Cubatão. Então, por não ter um número que justifique, o SUS não manda verba para esse atendimento para Cubatão, que funciona assim. Todos os programas do SUS, eles precisam ser justificados pelo número de pacientes. Quando você tem um número X de pacientes, o SUS torna o seu município referência para contemplar aquela verba. Cubatão não é contemplado. Hoje é contemplado com cabeça e pescoço por causa do Dr. João Alberto, que faz um trabalho em referência nacional, uma das referências nacionais no câncer de cabeça e pescoço. Então, como não tem um especialista tão bom quanto ele, até casos de fora vêm para o nosso município para ele tratar. Mas o caso do câncer de mama, não. Eu fiz todo na Santa Casa de Santos, fiz a retirada da mama no Guilherme Álvaro, mas todo o meu acompanhamento oncológico de rádio e de quimio foi feito na Santa Casa. E você conseguiu, depois do seu diagnóstico, um tratamento rápido ou você teve que ficar numa fila de espera, como muitas mulheres acredito que fiquem ainda ficavam, não sei? Eu sou muito briguenta, então eu não esperei encaminhamento, eu tinha um nódulo no seio e eu cheguei no CAISM e falei que não ia embora enquanto alguém não me examinasse ou pedisse um exame. E aí, ali começou o meu atendimento. Começou no CAISM, com o Dr. Ricardo da Costa Pinto, que hoje já não está mais aqui. Depois deu continuidade com o Dr. Ramires, como mastos,
Mas ele me encaminhou na época para a Santa Casa e a doutora Sueli Monterosso me atendeu, maravilhosa, um ser humano assim que pegou na minha mão e falou assim, nós estamos juntas nessa, seu cabelo vai cair mesmo, você vai passar por alguns processos, mas você tem 35 anos e é o mais indicado. Então, cabelo nasce. Mas eu não posso dizer para você que vou fazer uma quimio light, a sua quimio vai ser mais forte. E graças a essa determinação que eu estou aqui, né? Que muitas pessoas não têm, e aí dependem de profissionais como você, como a Kátia, que te alertam, que te ajudam, te auxiliam. Porque, infelizmente, hoje em dia a gente ainda ouve muito falar de pessoas que não se examinam, as mulheres, elas não se tocam, então elas não conseguem descobrir a tempo. E graças a Deus que existem trabalhos como o de vocês, né, de orientação. E assim, às vezes o câncer ele não é palpável. Sim. E hoje, infelizmente, reduziu um pouco da faixa etária para alguns exames como a mamografia e o ultrassom, mas ainda se peca muito nisso. Eu acho que tinha que reduzir ainda mais. A partir da adolescência, já começar a fazer, porque a gente sabe que a radiação não é uma coisa boa. Mas se já tem casos de câncer naquela família, é preferível você começar a fazer preventivamente, né? Vamos voltar ao preventivo. Do que ficar sem fazer. E aí você ter que brigar para fazer um exame que você tem direito e para ter um diagnóstico. Que talvez, dependendo, pode ser tarde, né? Sim, fazer toda a diferença na vida dessa mulher. Faz toda a diferença. E eu queria saber, se alguém quiser uma palestra sua, como é que acontece? As pessoas te convidam e você vai voluntariamente fazer essa palestra? Em outubro eu tenho agenda aberta para que as pessoas entrem em contato anteriormente, para eu me programar. Eu tenho um número X de palestras que eu ministro gratuitamente, só não empresa, né? Porque aí é diferente. A empresa, nem que ela faça uma doação para a entidade, eu prefiro, porque a empresa tem como investir. Sim. Agora, igrejas, grupos, projetos, a gente vai com o maior carinho. E a gente não cobra nada, muitas vezes a gente só pede o transporte mesmo, que às vezes precisa levar alguma coisa, e é o que a gente solicita, mas é gratuito. Eu queria que você falasse sobre essa outra instituição que você falou sobre, Amigas do Peito. Amigas do Peito. Do Peito. Elas são daqui, de Cubatão? São todas de Cubatão. Então, eu queria que você deixasse, então, o teu contato como profissional para atendimento. Profissional, gente, não tem nada a ver com a associação agora. Da associação, onde as pessoas pudessem entrar em contato com você e que você deixasse uma mensagem para as pessoas no geral que podem estar sofrendo de câncer ou com algum familiar com câncer. O telefone é o meu WhatsApp, tanto para Maria de Lourdes quanto para algum contato profissional. É o 13 99703 9462. A gente vai deixar o contato também do WhatsApp, o endereço da associação e o seu, para as pessoas entrarem em contato com você. Sim, aí pode entrar em contato, pode entrar em contato também nas minhas redes sociais. Quanto à mensagem, eu gostaria de chamar minha neta que está aqui. Vem cá. Vem cá. Essa bonitinha. Senta aqui com a avó. Olha lá para a câmera. Olha ali, ó. Essa daqui, ó. O que eu quero falar para você? Lute, vale a pena. Eu estou vendo a minha terceira geração. Eu sou mãe e agora sou vó de Ana Clara. Então, por mais que seja sofrido, esse tratamento que tantas vezes é tão agressivo, nos desabriga, nos deixa nos sentir tão sozinhas, vale a pena você viver para ver seus frutos. A Ana Clara é o fruto de uma luta vencedora. E a minha neta tem 8 anos hoje. E não tem coisa que me orgulhe mais do que pensar que eu venci para ver a minha neta nascer e para vê-la crescer. Um seio realmente faz toda a diferença, ele faz com que a gente perca a nossa autoestima muitas vezes, se entristeça, mas não tem nada que esse sorriso lindo não venha trazer de conforto para nós. Para você, meu beijo, meu abraço. Entre em contato, a gente vai conversar bastante e quem sabe você também faça parte das Amigas do Peito. É um trabalho muito legal que a Márcia desenvolve no nosso município. Não vou desmerecer essa colega tão generosa que me convidou e que hoje a gente faz parte dessa irmandade com essas mulheres tão lindas.
Que bacana. Eu quero agradecer a tua presença aqui, dizer que foi muito importante receber você aqui, esclarecedor para muitas pessoas que venham a precisar ou que estejam precisando. Ficamos por aqui. Em breve voltaremos por mais um programa do Painel Feminino.